Olá, amados ouvintes, está iniciando mais uma semana e juntamente com ela mais um devocional do Temor e Tremor. Eu sou o irmão Evaí e hoje nós vamos meditar no livro de 1 João, capítulo 1, do verso 8 ao verso 10. Nós vamos dar início com uma oração, logo depois nós faremos a leitura do texto. Assentado no trono estás, cheio de majestade e glória e poder, e eu contigo estou unido, ó Cristo, pois eu sou teu, e onde estás eu tenho casa. Pai eterno, Pai santo, me coloco na tua presença, Pai, para dizer, Pai, que sou pecador e carecedor das tuas misericórdias. Perdoa, meu Deus, as minhas transgressões. Que nesse momento, Pai, a tua palavra habite ricamente em mim e que eu possa falar as tuas verdades. Peço pela vida de cada ouvinte, peço pela vida de cada pessoa que nos escuta, que possa preparar o coração deles para ouvir a palavra. É assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Vamos fazer a leitura do texto de hoje, 1 João, capítulo 1, do verso 8 ao verso 10. Nós vimos anteriormente aí com a Maeli, do verso 1 ao verso 4. Com o irmão Túlio, nós vimos do verso 5 ao verso 7. E hoje nós nos prenderemos do verso 8 ao verso 10, que tem por título o pecado, a confissão, o perdão. Vamos à leitura. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso. Vamos dividir a nossa palavra, como de costume, versículo por versículo. Mas nós vamos deixar o verso 9 para o final. Nós vamos analisar primeiro o verso 8 e o verso 10, depois nós retornaremos ao verso 9. O cristianismo é uma religião de pecadores, de pessoas corrompidas, mas carecem da glória de Deus, que estão destituídos da glória de Deus, e só através de Jesus Cristo elas podem ser reconciliadas com Deus. Em suma, são pessoas más que são alvos de um amor imenso, de uma bondade incomparável. Então, toda tentativa religiosa de transformar um homem em um ser bom por natureza, ela deve ser descartada e jogada fora por nós. Como C.S. Lewis vai dizer, esse é um cristianismo água com açúcar. Nós devemos ter a consciência de que somos pecadores e que constantemente a gente peca contra a santidade de Deus. Então, a vida do crente verdadeiro, ela é marcada por um constante arrependimento, uma constante humilhação e mortificação do pecado. Tudo que for contrário a isso está deixando de fora aquilo que nós somos de verdade. Está escondendo de você as doutrinas difíceis do cristianismo, né? Mas que são verdadeiras, como a doutrina do pecado, do inferno, que são doutrinas presentes no cristianismo. Então esse evangelho que nós estamos vendo por aí, esse cristianismo, o cristianismo água com açúcar, que só prega o amor, só prega que você pode, autoajuda, não é? Ele não é o cristianismo verdadeiro. Você tem que entender que você é um ser caído, que você é mau, que você é um pecador, que você é depravado. E você não pode negar isso. Isso não é a vida real. A vida real ela não é um conto de fadas. Ela não é simples. As coisas reais, como C.S. Lewis vai dizer, elas não são simples. É por isso que João está dizendo aqui no verso 9, no verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Então, quando você diz que é um ser bom, você está mentindo, está se enganando a si mesmo. Uma tentativa frustrada de se enganar, de se justificar. E a verdade não está em você. Que a verdade é o próprio Jesus Cristo, é o próprio Deus, não está em você. E como eu falei, antes da gente ir para o verso 9, nós vamos ao verso 10. Então vamos lá, o verso 10 diz assim: se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós não podemos negar a existência do pecado que habita em cada um de nós. Desde a queda, o homem ele tenta esconder, justificar, negar o próprio pecado. Você olha lá para Gênesis 3, você vai ver que o homem ele tenta se esconder de Deus. É tolo, é vão tentar se esconder de Deus, tentar justificar o pecado, tentar negar o nosso próprio pecado. Muitos minimizam esse mal moral e colocam a culpa dos seus atos, ou seja, dos seus pecados, das suas ações, nos outros. Vão dizer, olha, eu só fiz isso porque fulano fez isso. Entenda uma coisa, nós temos que aceitar a nossa inteira corruptibilidade, nossa completa depravação.
nós temos que assumir a responsabilidade dos nossos pecados. Como eu disse, a queda, ela corrompeu o ser humano. E agora nós estamos com o mal moral habitando dentro de nós. Alguns mais, outros menos, porque uns já foram regenerados por Cristo. Mas ainda existe uma natureza caída. Então a culpa das nossas ações é exclusivamente nossa. A culpa de suas ações é exclusivamente sua. Olha o que diz Marcos 7, do verso 21 ao verso 23. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Marcos capítulo 7, do verso 21 ao verso 23. Contudo, muitos ainda vão continuar a negar o próprio pecado, a justificar o pecado. E essas pessoas que negam o próprio pecado, que dizem que não são pecadoras, perversas e depravadas, estão fazendo Deus um mentiroso. Você está desonrando a Deus. Deus é nosso Pai. E a gente deve honrar o nosso Pai. É um dos mandamentos. Levar o nosso pai e mãe. E quem dirá o Pai do céu, nós temos que honrar mais ainda. E Deus é nosso Pai. Olha o que diz Malaquias 1,6. O filho honra seu pai e o servo seu mestre. Se então eu sou um pai, onde está a minha honra? E se eu sou o mestre, onde está o meu temor? Nós não podemos negar, porque quando nós negamos o nosso pecado, quando nós tentamos justificar, nós estamos fazendo de Deus um mentiroso. Nós não podemos negar. Vamos mais uma vez para Malaquias. Malaquias 2, versos 2 e versos 3. Se não ouvirdes e se não colocardes no vosso coração, para dar glória ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, eu enviarei uma maldição sobre vós, e eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sim, já as tenho amaldiçoado, porque não coloqueis em vossos corações. Eis que eu corromperei a vossa semente e espalharei esterco sobre as vossas faces, até o esterco das vossas festas solenes, e alguém vos retirará com ele. Malaquias 2, versos 2 e verso 3. Esse é o destino, é uma sentença para aqueles que negam o seu pecado, para aqueles que desonram a Deus. Aqui no contexto de Malaquias, os sacerdotes eles estavam entregando o pior para Deus, eles estavam desonrando a Deus com a sua falta de, não é nem de fidelidade, mas com a sua displicência em sacrificar a Deus, em se dedicar a Deus. E é com base nesse alerta que o profeta faz aqui, que você tem que entender que você tem que assumir o seu pecado, que você tem que entender que é pecador, você tem que ficar temeroso ao saber que negando o seu pecado você estará desonrando a Deus. O Spurgeon ele vai dizer, tremam ao pensar que o Deus a quem você tem irritado é o Deus de quem a sua salvação ou condenação depende inteiramente. Não podemos fazer de Cristo um mentiroso, pois essa característica é sua, você que é um mentiroso. Se você nega o seu próprio pecado, é um sinal de que a palavra de Deus não habita ricamente em você e que você é um mentiroso e não Cristo. Cristo não é mentiroso. Essa característica é única e exclusiva sua. Então não podemos negar. Vamos confessar os nossos pecados. E é aqui que nós entramos no verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o coração da nossa mensagem de hoje. Nós temos que confessar os nossos pecados. Nós não podemos esconder os nossos pecados. Não podemos negar os nossos pecados. Nós somos pecadores. Um crente verdadeiro jamais vai esconder o seu pecado. Jamais vai justificá-lo nas ações dos outros. Pelo contrário, ele confessa a Deus em busca de perdão. Ele sabe que o pecado é maligno. Sabe que Deus é luz e o pecado trevas. Ele sabe que o pecado causa separação entre ele e Deus. Sabe que para ter uma comunhão com Deus ele tem que confessar, tem que reconhecer sua total depravação, seu pecado. Se você não confessa, você não tem comunhão com Deus. João ele nos mostra que essa é uma condição para a comunhão. Confessar. Ele diz, se confessarmos nossos pecados. Nós devemos encarar nosso erro, devemos encarar nosso pecado, devemos ser honestos com nós mesmos. Nós pecamos e não devemos justificar os nossos atos, não devemos esconder os nossos atos, devemos confessar para Deus. E ao confessarmos verdadeiramente, nós demonstramos arrependimento.
Você pode estar se perguntando, mas irmão, o que é confessar? Confessar é concordar com Deus. É dizer, Deus, tu estás certo a meu respeito. Sou um pecador e eu tenho pecado constantemente contra ti. Confessar é você verbalizar com extremo pesar a sua culpa, a nossa culpa. Confessar é verbalizar com extremo pesar a nossa culpa. É o contrário de esconder ou negar o pecado. Confessar é admitir a culpa. Esta é a condição que João nos dá para termos comunhão com Deus. Confesse cada um dos seus pecados. Eu sei que não sou poucos. Você não tem poucos pecados. Eu sei que você peca. Eu digo por experiência própria, porque se eu fosse listar os meus pecados aqui, além de deixar vocês escandalizados, eu passaria horas a fio nomeando um por um. Hoje eu já pequei contra Deus. Então, verbalize os seus pecados, confesse a Deus, chame-os pelo nome que Deus os chama, pelo nome que a palavra de Deus chama. Inveja, ódio, mágoa, impureza. Diga, Deus, eu tenho tudo isso no meu coração, do meu coração procede tudo isso, inveja, ódio, mágoa, impureza. E peça para Deus te purificar. Confesse o pecado e faça isso, sabendo que você tem uma garantia de perdão. Confesse, porque João está dizendo, pois ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a sua certeza de perdão. A certeza de perdão que você tem está no caráter de Deus. Seu perdão, sua salvação foram edificados em uma rocha e não sobre um alicerce frágil da soberba dos homens. Essa rocha é Jesus, é Deus. Essa é a base do perdão. Deus mandou o seu Filho para nos perdoar. Então tome posse desse perdão. Sim, tome posse. Não é um jargão aqui neopentecostal, mas tome posse, porque ele é seu. Esse perdão, essa salvação, ele não foi dado a todos. Jesus não quitou a conta de todos. Muitos ainda são devedores, muitos ainda estão em débito com Deus. Mas nós, os eleitos de Deus, os eleitos antes da fundação do mundo, tivemos a mancha do pecado removida. Nós somos purificados de toda injustiça, nós somos lavados por dentro e por fora da mácula que era o pecado. E não importa quão terrível é o seu pecado, vá ao Pai, vá a Deus, vá a Cristo e diga, Pai, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me perdoa, eu fiz isso, isso e isso. Diga isso e ele te dirá, venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Isaías 1:18. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Seu pecado pode ser como a escarlata, pode ser vermelho como o carmesim. O sacrifício de Cristo o torna branco como a neve. Então confesse seus pecados. É essa a mensagem que eu tenho para você hoje. Não negue os seus pecados, assuma-os para Deus. Busque perdão nele, que é o único que pode te conceder o verdadeiro perdão. Amém. Vamos orar. Pai Santo, Pai Eterno, obrigado, Pai, por essa dádiva, Pai, que Tu tem nos dado, por esse projeto. Meu Deus, nós confessamos aqui, eu confesso aqui, Pai, os meus pecados, eu pequei contra Ti, Pai, Tu sabes, meu Deus amado. Mas eu te peço que Tu me perdoe. Eu te peço, meu Deus, que Tu me capacite, Pai, a não pecar mais, a viver uma vida de santidade. Aos ouvintes, Pai, que estão entregues a uma vida de pecado e que estão, meu Deus, acariciando este pecado no coração, que estão o guardando, meu Deus, que não estão confessando. Que Tu, meu Pai, os capacites a confessar os pecados. Que eles possam ir em Tua direção e dizer, Pai, me perdoa, eu pequei. E que Tu possas, meu Deus, derramar o perdão na vida de cada um que nos ouve. Então, é assim que eu te oro e te agradeço, no nome do Teu Filho amado. Amém. Nos despedimos por aqui. Vejo vocês na próxima segunda, mas no decorrer dessa semana você fica com os nossos outros apresentadores. Compartilhe esse devocional nas suas redes sociais. Mande para aquele irmão que você acha que precisa ouvir essa mensagem, que precisa confessar os pecados. Entenda que você precisa, ele precisa, nós precisamos confessar os nossos pecados. Fiquem com Deus. Amém. Assentado no trono estás.
majestade, glória e poder, e eu contigo estou unido, ó Cristo, pois eu sou teu, e onde estás eu tenho casa, morada certa, pois eu não sou daqui.